O problema não foi me apaixonar por ele. Foi descobrir quem ele realmente era. O problema nunca foi me apaixonar por ele. O amor, afinal, é uma armadilha química que não pede licença. Ele simplesmente se instala nas frestas da nossa solidão e ilumina tudo com uma luz neon enganadora. O problema, o verdadeiro e catastrófico problema, foi descobrir quem ele realmente era quando as luzes da ribalta se apagaram e o silêncio daquela cobertura no 30º andar se tornou denso demais para ser ignorado. Julian entrou na minha vida em uma tarde chuvosa de novembro, no meio de uma galeria de arte barulhenta no Soho. Ele não era apenas bonito de uma forma convencional. Ele tinha uma gravidade própria, uma elegância contida que fazia o resto do mundo parecer excessivamente ruidoso e mal acabado. Ele se aproximou de mim enquanto eu observava uma tela abstrata de tons cinzentos e disse, com uma voz que soava como veludo sobre vidro: "Ela parece uma tempestade que desistiu de acontecer, você não acha?" Naquele momento, eu não percebi que a tempestade, na verdade, era ele. Os primeiros meses foram um sonho febril de jantares à luz de velas, viagens espontâneas para chalés isolados e conversas que duravam até o sol tingir o horizonte de um rosa pálido. Julian era o homem perfeito. Atento, bem-sucedido como arquiteto de renome e dotado de uma empatia que parecia quase sobrenatural. Ele sabia o que eu queria comer antes de eu abrir o cardápio. Sabia quando eu estava triste antes mesmo de uma lágrima se formar. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo, habitando um castelo de cartas que ele construíra com uma precisão milimétrica. A primeira rachadura, no entanto, apareceu em uma terça-feira banal. Eu estava procurando um carregador de celular na gaveta do seu escritório, um espaço que ele mantinha sob uma organização obsessiva. Entre réguas de cálculo e projetos imaculados, encontrei um pequeno caderno de couro desgastado. Não era um diário de pensamentos. Eram listas. Listas detalhadas sobre mim. Meus horários, as cores que eu mais usava, os nomes dos meus amigos de infância e, o mais perturbador, descrições minuciosas das minhas reações a certas frases que ele dizia. Ao lado de uma frase que ele usara no nosso terceiro encontro, estava escrito em letras pequenas: "Resposta emocional 85% compatível com o perfil desejado." Senti um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado central. Fechei a gaveta rapidamente quando ouvi o som dos seus passos rítmicos no corredor. Julian entrou na sala com aquele sorriso que costumava desarmar todas as minhas defesas. Mas pela primeira vez, notei que o brilho nos seus olhos não atingia a musculatura ao redor. Era uma expressão performática. "Procurando algo, Maya?" Ele perguntou. A voz continuava suave, mas havia uma nota metálica por baixo. Uma frieza de aço que eu nunca tinha notado. "Só o meu carregador." Menti, sentindo meu coração martelar contra as costelas como um pássaro enjaulado. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado com uma serenidade que beirava o mórbido, eu fiquei acordada olhando para o teto. Comecei a repassar cada momento nosso, cada coincidência mágica, cada gesto espontâneo. E se nada daquilo fosse amor? E se Julian não estivesse apaixonado por mim, mas sim conduzindo um experimento de engenharia social, onde eu era a estrutura sendo testada? O homem que eu amava estava se dissolvendo, dando lugar a um estranho que parecia ter calculado cada centímetro da nossa relação. O problema não foi me apaixonar. Foi perceber que eu estava deitada ao lado de uma máscara perfeitamente esculpida. Edith 1. Muita gente perguntando por que eu não saí da casa dele naquela hora. No 30º andar, com fechaduras biométricas que ele mesmo instalou, sair não é tão simples quanto abrir uma porta. Edith 2. Eu voltei ao escritório dele hoje. O caderno sumiu. Ele sabe que eu mexi nas coisas dele. O clima na cobertura mudou. O ar parece mais pesado, como se ele estivesse esperando eu cometer o próximo erro. Edit 3. Recebi uma mensagem de um número desconhecido agora há pouco. Você não é a primeira estrutura que ele tenta construir. Fuja antes da queima total. Meu Deus, quem é essa pessoa? A simetria do medo e o segredo do 30º andar. Acordar na manhã seguinte foi como emergir de um mergulho em águas profundas e gélidas. O sol de Manhattan batia nas janelas de vidro do teto ao chão, transformando a cobertura de Julian em um prisma deslumbrante, mas a luz não trazia conforto. Cada linha reta do apartamento, cada móvel de design minimalista posicionado com precisão matemática, agora me parecia uma grade de uma prisão invisível. Eu olhava para os lençóis de fios egípcios, impecavelmente esticados, e sentia uma náusea crescente. O problema não foi me apaixonar por ele. O problema foi perceber que eu era apenas mais um elemento de decoração em um projeto de vida onde o erro não era permitido. Julian estava na cozinha, vestindo um hobby de seda escura, preparando café com uma balança digital. Ele pesava os grãos com uma seriedade sacerdotal. 18 gramas.
Nem um a mais, nem um a menos. Bom dia, Maia. Dormiu bem? Ele perguntou, sem se virar. A voz dele era uma carícia treinada, mas eu agora ouvia as engrenagens por trás dela. Sim, só um pouco de dor de cabeça. Menti, apertando o celular escondido no bolso do pijama. A mensagem do número desconhecido ainda queimava na minha mente. Você não é a primeira estrutura que ele tenta construir. Ele se virou, trazendo uma xícara de porcelana branca. Ao me entregar, ele deixou os dedos roçarem nos meus por 1 segundo a mais do que o necessário. Foi um toque técnico. Ele estava medindo meu pulso? Analisando a temperatura da minha pele? Eu sorri, um esforço hercúleo para manter a máscara de namorada apaixonada, enquanto cada fibra do meu ser gritava para eu correr em direção ao elevador. Mas eu sabia que o elevador exigia a digital dele após as 10 da noite e um código complexo durante o dia. Passei a tarde fingindo trabalhar no meu laptop enquanto ele estava em uma conferência por vídeo no escritório. Assim que eu vi a porta se fechar, comecei minha própria investigação. Eu precisava saber o que primeira estrutura significava. Julian era um arquiteto renomado, especializado em arranha-céus que desafiavam a gravidade, mas sua vida pessoal era um deserto de informações antes dos últimos 3 anos. Vasculhei as prateleiras da biblioteca, procurando por qualquer coisa que não fosse técnica. Atrás de uma coleção de livros sobre Le Corbusier, encontrei um compartimento falso. Não era um cofre digital, mas uma pasta física, analógica, como se ele temesse rastros digitais. Dentro dela, não havia dinheiro ou joias. Havia fotografias. 3 mulheres diferentes. Todas elas tinham o meu biotipo. Cabelos castanhos claros, olhos levemente amendoados, a mesma estrutura óssea delicada. Elas apareciam em fotos de viagens que eu reconheci imediatamente. O chalé em Aspen, onde estivemos no mês passado. Lá estava a primeira mulher, usando um cachecol idêntico ao meu, sorrindo para a câmera de Julian na mesma varanda. O restaurante em Paris onde ele me pediu em namoro? Lá estava a segunda mulher, sentada à mesma mesa, com a mesma taça de vinho na mão. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Eu não era uma namorada. Eu era uma versão. Eu era a Maia 4.0, uma atualização de um modelo que ele vinha tentando aperfeiçoar há anos. Cada conversa espontânea, cada presente pensado, era uma repetição de um roteiro que ele já havia encenado 3 vezes antes. O que aconteceu com elas? Por que todas tinham o mesmo sorriso levemente forçado nas fotos finais da pasta? Ouvi o clique da porta do escritório. Enfiei a pasta de volta no lugar com a velocidade de um raio e me joguei no sofá, abrindo um livro qualquer. Julian apareceu no corredor, ajustando os punhos da camisa. Maia, querida, eu estava pensando... O que você acha de jantarmos no L'Ambroisie hoje à noite? Reservei a mesa de canto, a sua favorita. Senti um gosto amargo na boca. A mesa de canto. A mesma mesa onde a mulher da foto de Paris estava sentada. Claro, Julian. Parece perfeito. Respondi, forçando um brilho nos olhos que eu esperava que ele interpretasse como excitação e não como o terror absoluto que estava liquefazendo meus ossos. Enquanto ele ia se trocar, meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem do número oculto. Não beba o vinho de safra 2012 que ele vai sugerir. É assim que a remodelação começa. O mormaço de ansiedade dentro daquela cobertura estava me sufocando. Eu olhei para Julian através da fresta da porta do quarto. Ele estava diante do espelho, praticando um olhar de preocupação. Ele ajustava a inclinação da cabeça, repetindo para o reflexo. Você parece tensa hoje, Maia. Deixe-me cuidar de você. Ele estava ensaiando a nossa noite. O problema não foi me apaixonar por ele. Foi descobrir que eu estava vivendo dentro de uma planta arquitetônica humana e que o arquiteto estava prestes a decidir que a fundação estava com defeito. Eu precisava sair daquele 30º andar, mas primeiro eu precisava descobrir quem era a pessoa por trás daquelas mensagens. Seria uma das estruturas anteriores que conseguiu sobreviver à demolição? Edite 1. Eu chequei a adega. Tem 3 garrafas de Chateau Margaux 2012 separadas na bancada. Ele já planejou tudo. Meu coração está tão acelerado que tenho medo de ele ouvir pelo estetoscópio invisível que ele parece ter nos olhos. Edite 2. Consegui pegar o nome de uma das mulheres da pasta. Helena Vance. Joguei no Google e... nada. É como se ela nunca tivesse existido. Nenhuma rede social, nenhum obituário, nada. Julian é bom em apagar o que não serve mais ao projeto. Edite 3. O jantar é em 1 hora. Vou levar meu celular escondido na bota. Se algo acontecer... Vou tentar ligar o GPS, mas o sinal aqui na cobertura é bloqueado por inibidores que ele diz ser para nossa privacidade. Fantasmas de concreto. E o rosto por trás das mensagens. O restaurante L'Ambroisie era uma ode à opulência silenciosa. Paredes de veludo carmesim,
lustres de cristal que lançavam sombras trêmulas e garçons que se moviam como espectros treinados para não interromper a ilusão de perfeição. Julian estava impecável em seu terno sob medida, a personificação do sucesso e da segurança. Mas para mim, cada gesto dele agora parecia o movimento de um mestre de marionetes. O problema não foi me apaixonar por ele. O problema foi perceber que o cenário do nosso amor era, na verdade, uma cena de crime sendo reencenada pela 4ª vez. Sentamos na mesa de canto, a mesma mesa da foto, a mesma luz âmbar incidindo sobre o meu rosto. Julian sorriu, aquele sorriso que ele praticara diante do espelho da cobertura, e inclinou-se para a frente. Você parece tensa hoje, Maya. Deixe-me cuidar de você, ele disse. As palavras exatas do ensaio. Meu estômago deu um solavanco. O som do vinho sendo servido soou como um veredito. O rótulo brilhava sob a luz das velas. Chateau Margaux, 2012. O vinho da remodelação. Uma safra excepcional para uma noite excepcional, ele murmurou, levantando a taça. A nossa estrutura, Maya. Que ela seja inabalável. Eu ergui a minha taça, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Eu precisava ganhar tempo. Simulei um ataque de tosse súbito, levando o guardanapo à boca e, em um movimento coreografado pelo desespero, esbarrei na taça. O líquido vermelho escuro espalhou-se pela toalha branca como uma ferida aberta. Oh, meu Deus! Julian, me desculpe. Eu sou tão desastrada. Minha voz saiu aguda, carregada de uma falsa fragilidade que eu sabia que ele apreciava. A expressão de Julian mudou por um milésimo de segundo. A máscara de perfeição trincou, revelando uma irritação gélida, uma fúria simétrica porque o roteiro havia sido manchado. Mas ele logo se recompôs, chamando o garçom com um gesto imperioso. Vou ao toalete me limpar, anunciei levantando-me antes que ele pudesse protestar. Corri para o corredor dos fundos, longe das vistas dele. Meu celular vibrou na bota. Saia pelos fundos. Agora. A entrega de suprimentos está aberta. Há um carro cinza na esquina da rua lateral. Eu não hesitei. Atravessei a cozinha frenética, ignorando os olhares confusos dos chefes, e saí pela porta de serviço para o ar gelado de Nova York. O mormaço do restaurante foi substituído pelo vento cortante que soprava entre os prédios. Na esquina, o carro cinza estava com o motor ligado. A porta de trás se abriu. Entre, Maya. Se ele perceber que você fugiu do script antes de eu te explicar o resto, você não terá uma 5ª chance, disse uma voz feminina, cansada e rouca. Eu entrei e o carro arrancou bruscamente. Ao meu lado, sentada nas sombras, estava uma mulher que parecia uma versão envelhecida e exausta de mim mesma. Os mesmos olhos amendoados, mas cercados por olheiras profundas. Uma cicatriz fina corria da têmpora até o queixo. Helena? Sussurrei, o nome da pasta de Julian ecoando na minha mente. Eu era a Maya 2.0. Ela respondeu, tirando os óculos escuros. Ele me chamava de o projeto de vidro. Disse que eu era transparente demais, fácil de quebrar. Quando ele decidiu que eu não tinha a integridade estrutural necessária, ele tentou me remodelar com o vinho e algo mais. Eu escapei, mas ele apagou minha existência. Ele tem contatos, Maya. Ele constrói prédios, mas também constrói muros em volta das pessoas até elas desaparecerem. O que ele quer? Perguntei, sentindo o pânico subir pela garganta. Ele não quer uma esposa. Ele quer a mulher perfeita, um conceito arquitetônico que ele desenhou quando era jovem. Ele busca a simetria absoluta. Se você demonstra uma falha, um traço de personalidade que ele não planejou, ele tenta corrigir. E se a correção falha, ele demole o projeto para começar do zero. Helena me entregou um envelope. A Maya 3.0 não teve a minha sorte. O nome dela era Sarah. Ela caiu de uma das obras dele há 6 meses. Foi considerado acidente. Mas olhe as fotos da perícia, Maya. Julian estava lá, a 10 metros de distância, cronometrando o tempo de queda. Abriu o envelope sob a luz amarela dos postes de rua. Lá estava ele, Julian, segurando um cronômetro digital no canteiro de obras, enquanto o corpo de uma mulher que se parecia comigo jazia ao fundo. O rosto dele na foto não expressava dor, expressava avaliação técnica. Ele vai voltar para a cobertura agora, Helena avisou. Ele vai ver que você sumiu. Ele vai rastrear seu celular em minutos. Você precisa voltar, Maya. Voltar? Você está louca? Ele vai me matar. Se você fugir agora, ele te encontra. E você vira um acidente. Se você voltar, você pode destruir a fundação dele por dentro. Ele confia na própria inteligência acima de tudo. Use isso. Finja que você passou mal e pegou um táxi. Amanhã, ele vai te levar para ver o novo prédio dele na Hudson Yards. É lá que ele se sente um deus.
É lá que você terá que derrubar o arquiteto. O carro parou a 2 quadras da cobertura. Helena me olhou com uma piedade que me aterrorizou. O problema não foi se apaixonar por ele, Maya. Foi ser o rascunho perfeito de um monstro. Desci do carro, as pernas bambas. Eu tinha as fotos da Sarah no meu casaco. Eu tinha o medo da Helena na minha mente. E eu tinha Julian esperando por mim no 30º andar, provavelmente revisando o que deu errado na remodelação de hoje. O jogo de xadrez começou, e eu sou a peça que ele acredita que pode mover à vontade. Ele só não sabe que eu aprendi as regras do mestre. Edit 1. Consegui entrar na cobertura antes dele. Ele chegou 5 minutos depois, ofegante. Eu estava deitada na cama, com um pano úmido na testa. Disse que tive uma queda de pressão e não quis estragar a noite dele. Ele acreditou. Ou fingiu que acreditou. Edit 2. Ele está sentado na poltrona do quarto me observando dormir. Eu sinto o olhar dele. É como se ele estivesse procurando uma rachadura na minha história. Ele não disse uma palavra desde que chegou. O silêncio dele é pior que qualquer grito. Edit 3. Amanhã é o dia da Hudson Yards. Helena disse que é o lugar de poder dele. Eu preciso de um plano para levar as fotos da perícia e os cadernos de lista para a polícia. Mas o Julian controla todas as saídas. Minha única chance é o canteiro de obras. O jogo de xadrez e a arquitetura da dissimulação. A manhã de quarta-feira nasceu com uma névoa densa que engolia o topo dos arranha-céus, transformando Manhattan em uma floresta de aço e vidro envolta em fumaça. Dentro da cobertura, o silêncio era tão cortante quanto uma lâmina de bisturi. Julian não havia dormido. Ele estava parado na varanda, de costas para mim, observando o nada com uma rigidez que me fazia questionar se ele era feito de carne ou de mármore. O problema não foi me apaixonar por ele. O problema foi perceber que, para sobreviver, eu teria que me tornar uma atriz tão perfeita quanto ele é um monstro. Você está melhor, Maya. A voz dele veio fria, sem se virar. Sim, Julian. Só uma tontura boba. Acho que o mormaço do restaurante me pegou, respondi, forçando uma doçura que me fazia querer vomitar. Sinto muito por ontem. Eu queria tanto que aquela noite fosse especial. Ele se virou devagar. O olhar dele era um scanner, procurando por microexpressões, por uma pupila dilatada, por um tremor nas mãos. Eu sustentei o olhar. Sorri levemente, inclinando a cabeça daquele jeito que ele havia anotado como submissão atraente em seu caderno de listas. Ele relaxou os ombros. A simetria estava restaurada. A estrutura, aos olhos dele, ainda estava de pé. Esqueça o jantar, ele disse, aproximando-se e segurando meu rosto com as 2 mãos. Hoje é um dia maior. Hoje eu vou te mostrar o meu legado. O Vanguard Tower. Ele está quase pronto, Maya. É o prédio mais alto da Hudson Yards. É a minha obra-prima. E eu quero que você esteja lá, no ponto mais alto comigo. Senti um calafrio. O ponto mais alto. Foi de onde Sarah, a Maya 3.0, caiu. Julian não estava me levando para um passeio. Ele estava me levando para o teste final de carga. Se eu passasse, eu continuaria sendo sua boneca de porcelana. Se eu falhasse, eu seria entulho. Saímos do apartamento às 10 da manhã. No elevador, ele pegou a minha mão. O toque dele era possessivo, como se estivesse verificando se a mercadoria ainda estava no lugar. No carro, a caminho do canteiro de obras, eu senti o envelope com as fotos da Sarah queimando contra a minha pele, escondido sob a minha blusa. Helena tinha razão. Julian confiava na sua onipotência. Ele achava que eu era um rascunho, e rascunhos não revidam. A Vanguard Tower era um esqueleto de aço e vidro que rasgava as nuvens. O canteiro de obras era um caos de barulho e poeira, mas assim que Julian pisou ali, o mar se abriu. Operários paravam o que estavam fazendo, engenheiros corriam com pranchetas. Ele era o deus daquele ecossistema de concreto. Subimos pelo elevador de carga externo, uma gaiola de metal que balançava com as rajadas de vento conforme subíamos os andares. 10, 30, 60... O mundo lá embaixo começou a parecer uma maquete irrelevante. Sinta a vibração, Maya! Ele gritou por cima do ruído do vento, os olhos brilhando com uma loucura febril. Um prédio não é apenas metal. É vontade pura. É a imposição da ordem sobre o caos. Como nós dois. Chegamos ao 80º andar. Ainda não havia janelas, apenas as vigas de aço e o abismo. O vento ali em cima era uivante, arrancando o fôlego. Julian me conduziu até a borda, onde uma plataforma de observação temporária estava instalada. Não havia guarda-corpos. Apenas uma fita de segurança amarela, que parecia uma piada diante da queda livre de 300 metros. Sarah gostava daqui, ele disse, a voz saindo casual, como se estivesse comentando sobre a cor de uma parede. Meu coração parou. Ele nunca tinha mencionado o nome dela para mim. Quem é Sarah, Julian? Perguntei, fingindo confusão enquanto me afastava da borda, centímetro por centímetro. Ele sorriu, mas desta vez o sorriso não era performático.
era predatório. Ela foi uma falha no projeto, Maya. Ela tinha uma instabilidade emocional que comprometia a fundação. Eu tentei corrigi-la. Tentei dar a ela o vinho, a rotina, a simetria, mas ela começou a fazer perguntas. Começou a olhar nas gavetas que não devia. Exatamente como você fez ontem. Ele tirou o celular do bolso. Na tela, uma imagem da câmera de segurança oculta da biblioteca. Eu, abrindo o compartimento falso. Eu, lendo as pastas. Eu vi você com a Helena no carro cinza, Maya. Você achou que eu não monitorava o GPS de cada sapato e cada bota que eu compro para você? Ele deu um passo em minha direção. Helena é uma estrutura em ruínas. Ela não entende que a beleza exige sacrifício. E você, Maya, você estava indo tão bem. Você era a mais próxima da perfeição. Tirei o envelope do meu casaco e o segurei sobre o abismo. Eu tenho as fotos, Julian. Eu tenho as listas. Se eu cair, o envelope vai comigo, mas a Helena tem cópias. O mundo vai saber que você não é um arquiteto. É um assassino em série de mulheres que você tenta moldar. Julian parou. Ele olhou para o envelope, depois para mim. Uma gargalhada seca escapou de seus lábios. Uma nota dissonante no meio do vento da Hudson Yards. Maya, querida, você ainda não entendeu. Eu sou o dono dessa torre. Eu sou o dono dessa cidade. Quem você acha que a polícia vai acreditar? Em uma garota instável que fugiu de um jantar de luxo? Ou no homem que desenhou o horizonte de Nova York? Ele avançou. Eu recuei até sentir o calcanhar no vazio. O vento tentava me empurrar para trás, para o cinza do céu de Manhattan. O problema não foi me apaixonar por você, Julian. Eu gritei, as lágrimas sendo secas instantaneamente pelo ar frio. O problema foi você achar que eu era apenas vidro. Vidro quebra, Julian, mas ele também corta. Nesse momento, vi algo que ele não viu. Ao longe, no andar de baixo, o elevador de carga estava subindo novamente. E dentro dele, não estavam operários. Eu vi o brilho de um distintivo e o vulto de Helena. Eu não precisava derrubá-lo fisicamente. Eu precisava mantê-lo falando. Julian, em sua arrogância de arquiteto, estava prestes a confessar o seu maior erro estrutural diante das câmeras que eu sabia que os detetives estavam monitorando através do meu celular, que estava com a chamada de emergência aberta no meu bolso desde que entramos no carro. Conte-me, Julian. Eu desafiei, aproximando o envelope ainda mais do vazio. Como foi com a Sarah? Você cronometrou? Você sentiu prazer em ver a sua falha ser removida? Ele abriu os braços como se abraçasse o abismo. Foi necessário, Maya. A simetria exige pureza. E se você não pode ser pura, você será apenas mais um fragmento de concreto lá embaixo. Ele saltou para me agarrar. E por um segundo, o mundo ficou em câmera lenta. O arquiteto estava prestes a demolir sua última obra, sem saber que o alicerce já tinha sido implodido. Edit 1. O vento está tão forte que mal consigo ouvir minha própria voz. Ele está a 2 metros de mim. Se ele me tocar, nós dois caímos. Edit 2. Vi a Helena. Ela está com a polícia no andar 79. Eles estão subindo pelas escadas de emergência para não alertá-lo. Eu só preciso de mais 2 minutos. Edit 3. Ele percebeu. Julian olhou para trás e viu o reflexo das luzes da polícia no vidro temperado. A expressão dele... Ele não está com medo. Ele está decepcionado. Como se eu tivesse estragado o desenho final. Aqui está o desfecho da saga. O momento em que a estrutura final de Julian desmorona e Maya precisa decidir se sairá dos escombros como vítima ou como a única sobrevivente de um projeto mortal. Parte 5. Demolição controlada e o preço da liberdade. O 80º andar da Vanguard Tower parecia o fim do mundo. A névoa de Manhattan subia como fumaça de um campo de batalha, e o vento uivava entre as vigas de aço como o lamento das mulheres que vieram antes de mim. Julian estava parado a poucos metros, os olhos fixos nos meus, e por um instante a máscara de arquiteto brilhante desapareceu totalmente. O que sobrou foi um vazio geométrico, uma ausência de humanidade tão vasta que me causou mais vertigem do que o abismo às minhas costas. O problema não foi me apaixonar por ele. O problema foi sobreviver ao momento em que ele decidiu que eu era um erro de cálculo. Você acha que eles podem me parar, Maya? Julian perguntou, a voz estranhamente calma, enquanto o som das botas da polícia ecoava no andar de baixo. Eu construí esta cidade? Eu conheço cada viga, cada ponto cego, cada falha estrutural. Você é apenas um detalhe decorativo que tentou se tornar parte da fundação. Ele avançou. O movimento foi preciso, sem hesitação. Eu não tinha para onde correr. Atrás de mim, o vazio de 300 metros. À minha frente, o homem que transformou o amor em uma autópsia. Quando a mão dele se fechou no meu braço, o aperto não foi de raiva, foi de posse. Ele me puxou para a borda.
A força dele me obrigando a olhar para o precipício cinzento lá embaixo. Se o projeto não pode ser perfeito, Maya, ele deve ser demolido. Ele sussurrou no meu ouvido, o hálito quente contrastando com o frio glacial do topo da torre. Nesse momento, as luzes das lanternas da polícia rasgaram a névoa. Larga ela, Julian! Acabou! A voz de um detetive ecoou, mas Julian nem sequer piscou. Ele estava em seu próprio mundo, uma utopia de concreto onde ele era o único juiz. Foi então que eu vi Helena. Ela emergiu das sombras das vigas, não mais como a mulher quebrada que eu conheci no carro cinza, mas como alguém que finalmente estava voltando para casa para destruir o monstro que a criou. Ela segurava um tablet, um dos dispositivos de controle de Julian que ela conseguira hackear com a ajuda da polícia. Julian! Helena gritou, a voz cortando o vento. Olhe para as telas. Em todos os monitores de segurança do canteiro de obras, em todos os telões que Julian usava para monitorar a perfeição de sua obra, as listas estavam aparecendo. Os nomes de Helena, de Sarah, as notas sobre as falhas de cada uma, as fotos da perícia que ele acreditava ter apagado. Helena não tinha apenas sobrevivido. Ela tinha se tornado o vírus dentro do sistema dele. O rosto de Julian se contorceu. Pela primeira vez vi o pânico cru. Não o medo da prisão, mas o medo da desonra técnica. A exposição de sua imperfeição era a única coisa capaz de feri-lo. Ele afrouxou o aperto no meu braço por um segundo, os olhos vidrados nas provas de sua própria psicopatia sendo projetadas para o mundo. Foi a minha chance. Eu não o empurrei. Eu não precisava. Eu simplesmente usei a força dele contra ele mesmo, girando o meu corpo e me jogando para o chão seguro da plataforma de concreto, longe da borda. Julian, desequilibrado pela própria fúria e pela distração das telas, oscilou na beira do abismo. O tempo parou. Ele olhou para mim. Não havia ódio, apenas uma surpresa profunda, como se ele estivesse finalmente percebendo que o vidro não apenas quebra, ele reflete a verdade de quem o segura. Maya, ele começou, mas o vento de Manhattan não aceita desculpas. A queda foi silenciosa. Julian não gritou. Arquitetos como ele não gritam quando a gravidade finalmente cobra sua dívida. Eles apenas aceitam a queda livre como a conclusão de um cálculo mal feito. Ele desapareceu na névoa, tornando-se apenas mais um fragmento de escombros na base de sua própria obra-prima. Senti as mãos de Helena nos meus ombros, me puxando para longe do abismo. Eu tremia tanto que meus dentes batiam, um som metálico que se fundia ao barulho da obra. A polícia cercou o local. Mas para mim, o mundo era apenas o silêncio que ficou depois que Julian partiu. Meses depois, a Vanguard Tower foi renomeada. O projeto de Julian foi revisado. As falhas corrigidas por mãos que não buscavam a perfeição, mas a segurança. Helena e eu nos tornamos amigas. Um vínculo forjado no aço e no trauma. As únicas duas estruturas que se recusaram a cair. Mudei-me para um apartamento pequeno, no térreo. Não quero mais alturas. Não quero mais vistas panorâmicas que me façam sentir dona do mundo. Prefiro o barulho da rua, a imperfeição das calçadas rachadas e a liberdade de ser uma obra em construção permanente, cheia de erros, cicatrizes e verdades. O problema não foi me apaixonar por ele. Foi descobrir que o amor, quando é perfeito demais, geralmente é um projeto de controle. Agora, quando olho para o horizonte de Nova York e vejo o topo daquela torre brilhando sob o sol, não sinto medo. Sinto a paz de saber que, no fim das contas, a arquiteta da minha própria vida sou eu. E eu aceito cada uma das minhas falhas estruturais com o orgulho de quem sobreviveu à demolição. Edit 1. Para quem perguntou sobre a Sarah, o corpo dela foi exumado, e a perícia confirmou que o vinho no sistema dela continha altas doses de sedativos. Julian foi julgado póstumamente como responsável pela morte dela. Finalmente, a família dela teve paz. Edit 2. Helena abriu uma fundação para ajudar mulheres vítimas de abuso psicológico e controle coercitivo. O nome? The Foundation. Ela diz que é para reconstruir o que os arquitetos como Julian tentam destruir. Edit 3. Eu ainda tenho pesadelos com o 30º andar, mas agora, quando acordo, eu não procuro por listas. Eu procuro pelo meu próprio reflexo no espelho e sorrio. Não é o sorriso que ele ensaiou, é o meu. E ele é perfeitamente imperfeito.